no nosso Facebook, vai aumentando o volume dessa música, é preciso saber viver. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Isaac, bom dia você que nos acompanha. Realmente, Isaac, é preciso saber viver. É preciso aprender a viver Sim. nesse tempo, né? Diante dessas situações que estão aí, precisamos aprender a renovar, a recriar os nossos estilos de vida. E a cada dia é um novo dia. Tem dia que o sol tá brilhando mais, hoje o sol ainda tá um pouco preguiçoso, aqui namorado do sol, mas daqui a pouquinho ele vai chegando, já vai aí curtindo com a gente essa belíssima canção, na voz do Padre Antônio Maria, vai abrindo as portas da sua casa, as janelas, as cortinas e muito mais, abrir o coração, né, doutora Carla? Com certeza, Isaac. É necessário, né? Obrigado por nos deixar entrar em sua casa. Agradecemos a você que nos acompanha, a você que acordou até um pouquinho mais cedo, né? É verdade. Esse tempinho vai dando aquela leseira, aquela preguicinha, mas é necessário, nesse tempo, mantermos uma certa rotina. Manter o ritmo da vida, né? Porque a vida exige esse ritmo. Sim, na realidade nós precisamos não perder um ritmo. É verdade. Precisamos diminuir a pressa e a ansiedade, né, do ritmo que vivíamos. É verdade, a senhora já colocou essa palavra aí e hoje vamos estar conversando um pouco sobre essa realidade da ansiedade. Mas antes, quero passar para você o nosso WhatsApp, é o 21 9 6722 8899. Anote aí na sua agenda telefônica 21 9 6722 8899. Você vai se achegando aí no Facebook, no Instagram. Você também que logo depois vai estar acompanhando esse nosso encontro terapêutico no nosso canal no YouTube, CCSMA Oficial. Se não se inscreveu, ainda dá tempo. Dá tempo de compartilhar. Precisamos de 1000 inscritos. Para a gente transmitir as nossas lives, os nossos encontros, os nossos momentos de oração também pelo YouTube. Então fica aí a dica, CCSMA Oficial. Muito bem. Começamos com música, começamos com alegria, mas precisamos adentrar no tema, né? Sim. Mas antes é importante falar da importância do encontro, né, doutora Carla? Sim, Isaac, nós ontem conversávamos, né, partilhávamos sobre o encontro terapêutico. Essa dinâmica nova, né? Essa dinâmica nova do encontro terapêutico, né? E vimos desde o início que a pessoa, ela se encontrava, né, num ritmo, né? O consumismo. Temos aqui um relato, doutora Carla, do livro Mentes Ansiosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa. Uma psiquiatra, né? Renovada. Isso. E aqui esse relato é ela coloca, né, de uma advogada de 34 anos que diz assim: não vou dar conta do trabalho. São clichês, né, de pessoas do século XXI. A pessoa coloca assim: não vou dar conta do trabalho, preciso de férias de tudo, trabalho, filhos, pais, amigos, tudo mesmo. Estou saturada. Tenho que admitir, não é possível lidar com tudo isso. Preciso relaxar, parar o jogo, zerar a vida. Mas como? Se nunca tenho tempo. Minha vida está escorrendo entre os dedos. Uma vida fluida sobre a qual não tenho o menor controle. Queria gritar, espernear, chorar, socar, sumir. Para onde? Quando? E depois? Definitivamente estou super estressada. Olha que aí você coloca várias coisas que são pertinentes, extremamente pertinentes ao nosso tema. Sim. Né? Então, não só a questão da ansiedade, do estresse, de toda essa irritabilidade, nós vamos destrinchar um pouquinho ao longo do nosso encontro. Se pensarmos nesse relato, esse era o estilo de vida que vivíamos antes dessa parada brusca que tivemos, né, com a reclusão social. Era esse o estilo de vida. Esse paradigma, né? Era esse paradigma, nós vimos isso. Sim. Esse paradigma da roda viva, do tempo é dinheiro, eu preciso...
e as pessoas estavam saturadas, esgotadas. E ela coloca até, doutora Carla, esse movimento de que parece que a vida se escorre pelos dedos, Sim. né? Uma vida O tempo, fluida, né? na realidade, trabalhávamos também sobre isso, sobre a questão do tempo. Sim. Valorizar o tempo. Só que quando a gente vai pensar em termos de ansiedade, o tempo, ele antecede aquilo que vai acontecer. Então, a pessoa, ela Na minha cabeça, Sim. ou na cabeça da pessoa ansiosa, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais, ela se preocupa, é uma prévia Sim. ocupação daquilo que ainda não aconteceu. Aí você pode me perguntar assim, mas então qual é essa diferença aí da ansiedade, né? Como é que fica? Quando a ansiedade ela deixa de ser normal, digamos assim. Exatamente. Por quê? Porque a ansiedade, como algo natural, é natural do ser humano, Ter ansiedade. é uma reação normal. Normal. É uma reação normal. Quando ela extrapola, Aí já é de se preocupar, né? aí já passa para a ordem da patologia, do distúrbio. Sim. Entende? E aí você começa... Então, digamos que existe uma ansiedade positiva nessa questão da normalidade. Eu não gosto de falar normal, porque normal vem sempre o patológico, né? Mas nós poderíamos pensar o seguinte, a ansiedade, ela como uma reação natural nossa, até como defesa. Ah, tá. Até como defesa nossa, né? Um momento de ansiedade é aquele momento onde você tem um medo, gera uma expectativa, gera uma pressão que pode nos defender. Você quer um exemplo? Sim. Você vai atravessar uma rua movimentada e você dá um passo né, na frente e você vê que vem um carro, aquela sua reação, aquele seu medo momentâneo De defesa, né? de defesa, te deixa com alguns sintomas da ansiedade. Sudorese, palidez, É verdade. né? A tremedeira, a taquicardia. Por quê? Porque seu sangue ele vai para os órgãos vitais. Então, naquele momento, ele é uma reação benéfica. De defesa. De defesa. Cuidado consigo. Isso, que te faz dar um passo atrás. Mas quando essa reação normal, natural, né, do organismo, ela se extrapola, aí a gente começa a ter justamente os transtornos de ansiedade. Só que antes da gente começar a falar realmente sobre isso, né, eu queria colocar para vocês que nós rezando, debatendo, precisávamos dialogando, né, sobre como, né, como se dá esse encontro terapêutico, né? Seria importante a gente esclarecer ou pelo menos clarear um pouquinho. Não sei se você concorda. Concordo plenamente, porque assim, esse movimento do encontro, né, do dialogar, do ouvir, né, e o encontro terapêutico tem esse intuito, né, de levar as pessoas a essa consciência, despertar, né, seria esse despertar da consciência das pessoas. Para essa necessidade de se ter, né, um autoconhecimento de si. Porque o que acontece? A partir do encontro, você vai ter muita informação. Sim. Certo? Certo. Você vai ter as informações. E necessário e o nosso intuito, o nosso objetivo é levar a você não só a informação, tratar dos temas, nem tratar você terapeuticamente, mas levar você a ter uma consciência de que é necessário, se faz necessário, a partir desse conhecimento, e aí entra a palavra conhecimento. Conhecer a si mesmo. O autoconhecimento de si é hiper necessário. Por quê? Por que seria necessário, Isaac, esse autoconhecimento de si? Porque quando a gente vai fazendo esse movimento do autoconhecimento, e aí entra o primeiro passo que a pessoa precisa ter. O esforço pessoal. O esforço pessoal, a decisão
né, dessa busca do autoconhecimento, conhecer os seus medos, conhecer os seus limites, conhecer os seus pontos fracos, né, de como diz o apóstolo Paulo, conhecer o seu espinho na carne, para a partir daí, desse autoconhecimento, conhecer as emoções, né, os pensamentos, sentimentos. Veja só, quando você coloca conhecer as emoções, conhecer as emoções, elas muitas vezes nós conhecemos. Mas como lidar com as nossas emoções muitas vezes nós não sabemos. Frente às situações é o que nós não sabemos. Isso aí. E aí, como lidar com essas emoções pode gerar em mim, em você, a ansiedade. Então, muitas vezes a gente, por não saber lidar com as nossas emoções, a gente muitas vezes cai nessa linha da ansiedade e aí... E aí entra uma questão interessante, né? Muitas vezes as pessoas falam, né, sobre a questão, né, de alguns sintomas que tem. Né? Nesse caso, doutora Carla, a ansiedade ela tá sempre associada a algum mal-estar ou temor da morte, ou só isso, a mal-estar, temor da morte, futuro, como é que é essa realidade? A ansiedade propriamente dita, ela é, como eu falei, é uma reação. De defesa, né, própria. O transtorno de ansiedade, ele já vai ter vários tipos de sintomas. Vários tipos de sintomas. Aqui nós elencamos alguns, né, preocupações excessivas, a boca seca, náusea, as palpitações, a taquicardia, a pessoa acha que está tendo um infarto, pede para levar para a UPA, e aí chega lá, a pessoa dá um remedinho, um diazepam, e a pessoa fica mais tranquila. Mas existe também dentro da pessoa aquele sentimento de tragédia iminente. A pessoa vai num crescente, a ansiedade, o transtorno de ansiedade leva a isso, né? Essa crescente, né? E aí novamente a gente já dá um bom dia, né, Isaac, para aqueles que estão chegando. Já chegando, que a gente se imbui no espírito e vai conversando, mas você... E queremos contar também, doutora Carla, com a participação, né, de todos aqueles que estão com a gente no Instagram, no Facebook. Pode mandar sua dúvida pelo WhatsApp, o 21 967228899. Você que chegou agora no Instagram, no Face, estamos aqui no nosso bate-papo, no nosso encontro terapêutico, hoje conversando um pouco sobre a ansiedade, essa realidade que é natural, né, do ser humano, é uma reação natural, né, de defesa, de cuidado, mas quando em excesso, né, se torna um transtorno, e é aí que é preciso ter o cuidado. Quando a gente falava dessa decisão que precisamos tomar na busca do autoconhecimento. Que é levar você a buscar um tratamento. Né? O encontro terapêutico tem esse intuito, né, de despertar a nossa consciência para que você busque um tratamento. Para a necessidade do tratamento. De olhar, não negligenciar esses sintomas. Porque muitas vezes existe uma negligência. Porque muitas vezes a gente fica parado no nosso processo, né? E esse é o cuidado que precisamos ter nesse tempo, né? Porque a paralisia, né? Sim. Faz parte, né, Isaac? Muitas vezes eu não quero conhecer. Vamos tentar ver assim, Isaac. Ó, sim. Eu tenho vários sintomas de ansiedade, ok? Ok. Vamos colocar alguns. Já falamos uns. Dentre eles, nós temos no comportamento, você tem um sintoma de ansiedade? Sim, uma hiperatividade. Você quase não é ansioso, né? Nem um pouquinho. Uma hiperatividade, uma inquietação, uma irritação. Isso... Quando não vê a dor no peito, que muitas vezes, né, nos acompanha sem parar. Essa dor no peito 24 horas que você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, onde começa, onde termina. Mas aí entra a questão. Nós vamos tentar botar assim, segmentado, né? Ótimo. No comportamento, essa irritabilidade, essa inquietação, essa A hiperatividade também entraria? Sim, né? uma... De querer fazer tudo ao mesmo tempo. É o sintoma, né? A hipervigilância da pessoa vai fazer com que lá no seu sono ela não pare, né? Ela não pare, então ela fica com insônia. Ou seja, a pessoa não tem um sono reparador, né? Não. A mente dela não para. Não para. Acorda cansada. É como se ligasse na tomada 24 horas.
tivesse ligado na tomada 24 desse horas. jeito. E aí desenvolve uma outra patologia. A ansiedade pode desenvolver a fibromialgia, que é dor, né, Generalizada na no corpo, musculatura, né, como um todo. Sim. Então, Nesse caso, primeiro, é no comportamento, né? Essa irritação, essa irritabilidade, né, essa hipervigilância, na cognição. Isso você pode ver em criança também, né? Na criança, nesse caso, pode desenvolver também a ansiedade, né? Eu sempre brinco e falava no encontro do sênior, né, e fala que agora também, pais nervosos, crianças ansiosas. Porque os pais nervosos são pais ansiosos também, né? Então, naturalmente, a criança vai absorver nesse e ambiente, reproduzir. né? Sim. Então, se você colocar um sintoma na cognição, a falta de concentração é um sintoma. Você não se concentra, você fica buscando um ponto. Não consegue finalizar uma atividade, Não né? consegue Começa, finalizar. não termina, fica Não tudo pelo meio do termina. caminho. O pensamento acelerado, pensamentos indesejáveis, como eu falava, né? O sentimento de tragédias iminentes. Esses pensamentos. Estamos diante de um pensamento de tragédia iminente. E aqueles pensamentos negativos Fica fixado na cabeça da pessoa, né? na cabeça. E a pessoa fica naquilo ali. De que a qualquer momento uma tragédia pode Pode acontecer. acontecer. É a preocupação mental. Entendeu? Então, Estamos falando da ansiedade negativa, né? Sim, a ansiedade. Enquanto aí é transtorno. Enquanto transtorno. É bom a transtorno. gente diferenciar, porque a ansiedade, enquanto Que é uma defesa, reação normal, uma reação mas o normal, transtorno mas de esse transtorno, ansiedade- todos esses sintomas, nas várias áreas da nossa vida, já é para ficar esperto, já procurar um meio de se conhecer, de se tratar. Né? Por exemplo, no corpo existe a fadiga, a sudorese, Eu falei da dor no peito, a né? dor no peito, a palpitação, estou infartando, falta de ar. Isso tudo é a nível de corpo, do meu físico. Sim. Né? E isso faz com que existam as doenças psicossomáticas. Então você somatiza Tudo no corpo. tudo, você joga para o corpo, né, algo que é emocional. Que vem de uma crise de ansiedade. Entende? Sim. Termina sendo uma coisa dispara a outra. Né? Mas aí a gente vai ver lá atrás que existe um gatilho fundamental. E é isso que a gente precisa buscar. Essa causa, né? Essa causa. Vamos para frente que daqui a Por pouquinho vamos falar exemplo, sobre isso. Né? No sono, como nós falávamos, né? Se você tem uma hipervigilância, o que vai acontecer? A insônia. Você vai ter insônia, você vai ter um mal dormir, você vai ter pesadelo. Se você dorme, você elimina essa energia psíquica nos pesadelos. Eu já fiz a experiência, doutor, e aqui é testemunho, né, um exemplo. Por exemplo, eu tenho um compromisso amanhã, aí a mente fica só em torno daquele compromisso e aí vem a realidade do que pode acontecer, de quem vai estar naquela reunião, de quem vai estar comigo no trabalho, e a mente não para, esse E aí aceleramento, a gente volta na fobia social. Sim. Porque o que o outro vai estar pensando de mim quando eu chegar lá? Que eu sou um babaca, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? E aí, esse pensamento, a pessoa vai ficando em ciclo naquele pensamento, né? De que eu não sirvo para aquele carro, que eu não sirvo para aquela atividade, né? Que o que está fazendo aqui, né? Não se encaixa, Isso. né? Então a fobia social também tem muito disso, né? De você ter medo de entrar num lugar, né? Porque você já se preocupa, e aí tem a ansiedade. Com o pensamento que o outro pode estar tendo sobre mim. Sobre mim. Que na verdade talvez nem esteja tendo. Nem que esteja mais na sua cabeça, Pode estar você já acontecendo. colocou várias dessas situações. E aí, no humor, a própria ansiedade, os ataques de pânico. Euforia? Aí entraria a questão da euforia, da pessoa ficar eufórica? Estaria mais ligado na depressão, Na né? depressão? Na depressão, né? Tá. Porque você tem, na depressão, não é só aquele estado Depressivo, de abatimento. Abatimento. Existe na depressão um sintoma, que é a própria euforia, Sim. né? que caracteriza também uma depressão. Tá. Né? No âmbito social, Sim.
o isolamento social. O isolamento social. Hoje nós estamos vivendo uma reclusão social onde... Por uma necessidade. Por uma necessidade. No momento. Isso. Onde o isolamento social fere aquilo que a gente chama de saúde mental. Sim. Ela fere em cheio a nossa saúde mental. Por quê? Porque somos sujeitos relacionais. Sim. Gregários. Precisamos, comunitários, né? Precisamos dessa interação com o outro. Desse encontro com o outro. Encontro com o outro, né? O encontro com o outro me faz ter uma troca de saberes. Me lembra a imagem, e aqui, doutora, é muito simbólico pra gente, né? Daquela imagem de Jesus e a samaritana, né? Ali no poço, sentado. Me lembra o nosso encontro, né? Sim. Lá em Brumado, né? Lá embaixo do pé de um buzeiro, né? Lá no sertão da Bahia. E acho que foi perto de meio-dia. É verdade. Foi perto de meio-dia e fazer memória é importante nesse tempo, né? Em que ali numa terapia com a doutora Carla, né? Ela chegou num ponto muito interessante, né? Sobre a verdade. E eu perguntava, doutora Carla, o que é a verdade? Assim, né? Naquele tempo, mais perdido do que cego no meio de tiroteio, mas eu fazia essa pergunta, né? Do que é a verdade? E ela me levava a fazer esse movimento do encontro com a verdade. E ontem, no meu leito, né? Já preparando para dormir, me vinha muito disso, né? De que a verdade, ela se encarnou. A verdade é uma pessoa. A verdade, ela... Eu vinha muito, né? Se encarnou no ventre de uma mulher, né? E quando a gente traz a figura de Jesus e a samaritana nesse encontro de verdade, né? Ter que sair de si para o encontro com o outro, é muito interessante. Porque é a questão do que nós falávamos, né? É necessário uma sese, né? Um esforço pessoal, né? A partir de uma decisão. A partir de uma decisão. Esse esforço pessoal de sair de mim e ir buscar aquilo que eu preciso me tratar. E eu só consigo isso justamente quando eu paro e vejo que a situação que me cerca, onde eu me encontro naquele momento, eu já não tenho mais domínio. Entende? Sim. Eu já não tenho mais domínio. Eu simplesmente entrei em um grau de ansiedade tão grande, e aí patológico, transtorno de ansiedade generalizado, que me faz buscar, de alguma forma, alguém, alguma coisa que venha a me socorrer. Entende? Sim. A me socorrer. Tamanha ansiedade que fica dentro de mim. Tamanha o turbilhão de sentimentos e emoções que ficam dentro de mim. Mas para a pessoa chegar a esse ponto de pedir o socorro, ela precisa fazer esse movimento da ascese, como a gente tem falado, né? Sim. E... do reconhecimento também. Mas aí a gente volta lá atrás, né, da questão da necessidade de buscar o autoconhecimento de si. Sim. Porque qual é a causa da minha ansiedade? Existe cura, doutora Carla? Mas vamos lá, você se antecipou. Você se antecipou. Estou ansioso. Quando eu falo, qual a causa da minha ansiedade? Qual a causa da minha depressão? Qual a causa do meu estresse? Quais são os fatores que me levam a estar depressivo? Quais são os fatores motivacionais que me fazem a estar estressado? Quais são os fatores motivacionais que me fazem estar ansioso? Esses fatores só está ligado à questão do objetivo ou pode estar no subjetivo da pessoa, nas realidades inconscientes? Sim, nós a pessoa falávamos, muitas vezes né? nem conhece, nem sabe de onde vem. Mas por que todo o processo de autoconhecimento? Sim. Por que a gente está batendo na mesma tecla do autoconhecimento de si? Porque só assim você vai conseguir conhecer quem realmente você é. Aquilo que pode estar lá atrás na sua criação, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase madura ou até na sua idade mais idosa, né? Você precisa conhecer a si. E a partir do momento que você tem esse domínio
sobre as suas emoções, o domínio, entenda, né? O saber lidar com as suas emoções, Eu saber com os nesse caso. seus sentimentos, é necessário ter conhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou para saber como lidar com as situações que vão se deparar na minha frente. Entende? Sim. É por isso que eu sempre comento, né? Todos nós somos capazes de tudo. Por quê? Porque a partir do momento de uma determinada situação, eu não sei qual é a minha reação. Não sabemos o que pode desencadear a partir daquele fato, né? Entende? São temas assim que a gente precisa ter cuidado. É delicado. É né? delicado. Se tratar, se falar. Por quê? Porque você não sabe do que você é capaz. Muitas vezes um esbarrão de uma pessoa na rua pode desencadear outras realidades que você não sabe nem de onde vem, né? Exatamente. Então, se você... Sentimentos, reações, pensamentos. Então, conhecer as minhas verdades interiores, fazer um mergulho dentro de si, porque o autoconhecimento não é nada mais, nada menos do que esse mergulho dentro de si. Então, o nosso encontro, né, voltando um pouquinho no início, o encontro terapêutico, ele tem esse desafio, né, de levar a pessoa a despertar a consciência da necessidade desse autoconhecimento. Que é um desafio também, né? Que é um desafio. O autoconhecimento é um desafio, é um processo que a pessoa vai exigir tempo, esforço. Porque eu posso falar aqui sobre ansiedade, depressão, eu posso falar sobre E pânico, ficarmos só na área da informação. No superficial, no raso. No raso. Mas quando eu preciso mergulhar. Realmente dentro de mim e buscar as causas reais que me levam a desenvolver a ansiedade enquanto transtorno, né? Isso daí sim que é interessante. Como a figura do terapeuta pode ajudar a pessoa nesse caminho, doutora Carla? Olha, em alguns momentos o terapeuta vai balizando. Sim. Né? O que seria esse balizar? Olha, existem pacientes que chegam ao consultório tão destruídos, que eles não conseguem, por si só, fazer esse caminho. Eles têm até a decisão, mas não têm força. Sim. Entendeu? Eles não têm força de seguir. Porque assim, olha só, o processo terapêutico, eu sempre falo para os meus pacientes, o que você vai encontrar no seu processo terapêutico? Sofrimento. Sofrimento. E aí a gente coloca, mas é melhor sofrer aqui para você ter uma outra resposta lá fora. Então eu vou sofrer aqui dentro do consultório, eu vou sofrer me descobrindo, descortinando quem eu sou para mim mesmo. Em primeiro lugar, Sim. Sou eu quem preciso conhecer por que eu estou ansiosa, quais são as causas que estão me levando a ficar ansiosa, por que eu tenho uma preocupação tão grande com o futuro se eu não sei o que é que vai ser o meu momento seguinte. O que me leva a me preocupar tanto com aquilo que está tão adiante? E muitas vezes, e tem até a música, né, que fala para ser feliz, ver a simplicidade da vida, do viver o momento presente, viver o encontro, né, viver essa experiência de estar com o outro. Né? E aí entra em tudo aquilo que nós estamos falando desde o início dos nossos primeiros encontros terapêuticos, né, Isaac? É necessário mudar a perspectiva de vida, do pensar, do olhar à vida. E essa mudança é fundamental. O valor que você tinha das coisas perde o sentido. O valor do carro zero, o valor do carro novo, o valor da roupa de grife, hoje, o que importa? Verdade. O que importa? Então, essa perda, né, da ilusão que se tinha, né, de que se era feliz com ter, com possuir, perdeu-se. Essa pandemia veio
para fazer nos refletir. Estamos tendo essa oportunidade. Estamos né? tendo essa oportunidade. E aí eu coloco, um dos objetivos do nosso encontro terapêutico é dar um enfoque da necessidade de pensarmos, repensarmos a nossa vida, Porque recriar o nosso estilo de vida. me vinha à mente, né, de que o protagonista desse processo é o próprio paciente, né? É a própria pessoa que é o protagonista, é ele que vai protagonizar esse processo, Quando né? ele toma a sua vida em suas mãos. Sim. E aí se torna protagonista, autor da sua história. Mas quando é o sistema, ele simplesmente se deixa levar. Porque muitas vezes eu posso atribuir ao outro, né, algo que é meu, né, aquilo que eu preciso enfrentar, aquilo que eu preciso primeiramente aceitar, enfrentar, superar, fazer esse caminho que só eu posso fazer. Sim. Eu não posso atribuir ao outro, Não, né? a necessidade de reconhecer o que está acontecendo comigo. Primeira coisa. Reconhecer que eu estou doente. Porque o transtorno de ansiedade é uma patologia, é um distúrbio. Então eu preciso reconhecer que eu estou doente. Sim. A partir do momento que eu reconheço isso, eu preciso aceitar que eu preciso me tratar. E isso muitas vezes a família também não vê. Sim. A família não vê, a família não percebe. Porque também está tão alienada diante de tantas realidades. Acaba colocando panos quentes, né, sobre a situação e vai vivendo E termina tentando suprir com outras realidades, coisas, né? as compensações. Um iPad, um iPhone, um telefone marrom. Adolescente com crianças, isso é muito presente nas famílias, né, infelizmente, né? Sim, então quando você reconhece essa necessidade de que você está e precisa de um tratamento, já são os dois primeiros grandes passos. Os dois primeiros grandes passos que a pessoa muitas vezes leva tempo Para chegar a esse ponto, né? para chegar a esse ponto. Por quê? Porque ninguém gosta de se perceber doente. Entendeu? Ninguém gosta de se perceber doente. Se perceber frágil, perceber vulnerável. que precisa do outro, precisa da ajuda. E às vezes precisa até de uma medicação. É verdade. Então, existe todo um estigma, seja para a criança, para o adolescente, seja para o adulto, que eu preciso tomar remédio controlado. Aí entra também uma outra grande paranoia na cabeça das pessoas. Ora, os remédios estão aqui para poder nos ajudar até o próprio profissional, terapeuta, né, a conseguir minimizar todos aqueles sintomas. Me faz lembrar, Isaac, de uma paciente. Eu estava em atendimento, né? Eu ainda atendia lá em Caraí. Sim. A consulta dela era uma semana depois. E ela bateu lá na minha sala, pé. Eu estava atendendo e, pela insistência, eu fui e abri a porta. Ela falou assim, nossa consulta. Eu falei assim, nossa consulta? Eu falei assim, não, mas você não está marcada hoje. Não, estou marcada hoje. E eu estou passando mal, eu estou infartando, eu preciso que você me ajude, isso, aquilo. E olha só, isso aí nós já estamos falando em pelo menos uns 5, 6, 7 anos atrás. Sim. Para você ver como as coisas já vinham, né? E o que aconteceu? Eu tive que parar todos os meus atendimentos, pegar essa paciente, levar para o Procorde, porque para ela estava infartando. E de fato, aquilo que ela estava sentindo no corpo, aquele sintoma que ela estava... verídico, né? Ela estava sentindo. Ela estava sentindo. Então parei meus atendimentos, desmarquei, levei para o Procorde, chamei a família, etc. Lá deram um diazepam, passaram uma medicação e mandaram procurar o psiquiatra e o psicoterapeuta. Entende? Então, na realidade, para você ver como são situações que nem a pessoa acredita que ela está com aquela dificuldade. Nem a pessoa se percebe com aquela situação. Nem a própria pessoa. Então,
né? Fica aí esse recadinho, né? É necessário reconhecer a necessidade, né? O estar doente, o estar com um transtorno, é necessário aceitar um tratamento. E muitas vezes é um processo lento, demorado, que Olha, exige tempo. Nós né? estamos falando aí do transtorno de ansiedade, em média, no mínimo, você vai levar de 6 meses a 1 ano. Porque muitas A vezes. base de medicação, Sim. terapia. Né, muitas vezes no processo de autoconhecimento a gente fica preso ao tempo, né? E isso muitas vezes atrapalha o processo, a pessoa muitas vezes desiste no meio do caminho. E quando a pessoa desiste no meio do caminho? Fica processo aberto e aí Eu brinco aí sempre. tem uma revanche Olha, eu de brinco sempre realidades, com o né? paciente e falo, olha, se o você- cuidado de se ter, A pessoa de precisa não ter parar no meio do processo. perseverança, fidelidade. Porque muitas vezes, quando ela para no meio do caminho, a situação volta 2 ou 3 vezes pior. É complicado. É o cuidado que a pessoa precisa ter. Temos aqui, doutora Carla, a participação, o Léo, lá do Ponte do Acarajé, em Brumado. Oi, Léo, um abraço para você, para a Aline e sua família toda, tá? A Maria Ivone, o André, Dilmeia, Délbia Pereira, Roberta Quintes, Francisca e Rafael Maia, a Zilma, Joyce Salles, Tânia Lessa, Irene Guaraciaba. Irene tem registro. Ah, é a Irene da comunidade, registro? É. Ah, legal. A Vanessa Cardoso, nosso bom dia. Estamos aqui conversando nesse encontro terapêutico de hoje sobre a realidade da ansiedade, desse despertar da nossa consciência para um tratamento, para um autocuidado, para o autoconhecimento de si. É. Eu creio que a marca do encontro terapêutico será essa, né? Despertar a nossa consciência para o autoconhecimento de si, né, doutora Sim, Carla? porque aí nós vamos ver não só as patologias, seja ansiedade, depressão, estresse, dentre outras, mas as mais, hoje, segundo dados, a ansiedade está superando a depressão. Podemos dizer que a ansiedade seja o mal do século XXI? Se a depressão foi o mal do século XX, A ansiedade a pode ansiedade ser, né? pode ser o mal do século XXI. Esse século midiático, né? Sim, a globalização, né? As A informações. rapidez da A informação. rapidez da isso informação influencia em muito, né? influencia em muita coisa. É pena já estarmos terminando. Mas temos os nossos encaminhamentos ainda, rapidinho. Nesse caso, buscar um profissional especializado, né? Sim. Para encaminhar aqui, finalizar, um psiquiatra, um psicólogo. Porque quem vai poder fazer, em primeiro lugar, o diagnóstico, se você tem um transtorno de ansiedade, Sim. é um psiquiatra, um clínico, um psicólogo, né, um psicoterapeuta. Ele sim tem essa noção de poder fazer a avaliação e diagnosticar você. Tá. A pessoa precisa se decidir, como já falamos, né? Se decidir em buscar um tratamento, não protelar, não ficar embromando. Né? A experiência espiritual ajuda, doutora Carla? A experiência de fé? Sim, Nesse né? caminho de autoconhecimento? Sim, não só no caminho de autoconhecimento, né? Mas muitas vezes para tentar minimizar os sintomas da ansiedade. A experiência de fé A ajuda. experiência de fé ajuda. Aqui o Centro Clínico São Miguel Arcanjo, ele trabalha com a laboterapia, né? Sim. Esta metodologia pode ajudar as pessoas com ansiedade generalizada? Fala um pouco pra gente. Muito. A Por quê? ociosidade pode gerar ansiedade? É um dos fatores, né? A ociosidade é a mãe de todos os vícios. Sim. Entendeu? Então, se você tem uma atividade laboral, uma atividade que faça com que você que tem aquela plantinha dentro da sua casa, um jardinzinho, né? Colocar a mão na terra, isso vai canalizar a sua energia, né? No meu primeiro ano de tratamento, eu fiz a experiência de desenhar. Peguei a tinta, passei na papelaria e desenhei. E eu fui canalizando e me ajudou bastante. Você veja que hoje E você hoje tá, ainda- tá muito menos ansioso. Muito menos, ainda estou bastante, mas muito.
Mas é um exemplo que a gente vai, né, Sim, do desenhar, escrever. A pessoa que tem uma aptidão com a música, né? É. Tentar colocar, canalizar essa energia para a música, um passeio, né? Hoje não podemos sair, mas podemos pegar o carro. Se você tem seu pai, sua mãe, pega o carro, dá uma volta, dá uma espairecida, né? Numa praia, né? Usa sua máscara protetiva e dá a sua... São novos ares, né? Que você, de repente, em função da reclusão social, a pessoa vem... Sim. Se ela já tem uma propensão à ansiedade, nesse período de reclusão social, a ansiedade está batendo lá nos 100%. A Dilmeia está agradecendo, os encontros está ajudando muito, né? Ela colocou assim, os encontros estão me ajudando muito. Que bom, Dilmeia. E nós sempre estamos em processo de construção, reconstrução, somos vasos, né? Dos barros tu viestes, né? Hoje vamos finalizar com essa belíssima canção. Sim, porque... Como não lembrar dessa figura do barro, né? Sim, nas mãos do oleiro, principalmente, né? Que é o nosso Deus Criador, né? Esse processo de reconstrução. De reconstrução e construção, do modelar-se, do remodelar-se, do se permitir que Deus possa fazer essa obra na minha vida, na sua vida. É verdade. E assim, me faz lembrar, doutora Carla, daquele processo muitas vezes de demolir, né? Demolir muitas estruturas, muitas realidades, para a partir daí reconstruir. Sim, se você for numa olaria, né, tiver curiosidade de ver, né, o oleiro ele pega aqueles vasos quebrados que tem, aqueles cacos, e daqueles cacos ele refaz, né, algo novo. Assim é Deus também na nossa vida. Verdade. Né? Ele junta nossos cacos, fragmentos da nossa história. Fragmentos, você tem ficado muito emocionado, Verdade. né? Você tem ficado... A gente faz memória. Quero mandar um abraço ao seu Pedro. Nosso querido São Pedro está aqui, seu Pedro. Que bom, seu Pedro. Olha, que bom, seu Pedro. Seja bem-vindo, né? Mas é porque a gente faz memória, né, do caminho que Deus faz com a gente, dessa intervenção de Deus na nossa história, e não tem como não ficar emocionado, né? Sim, porque ele pega nossos cacos, junta, né? E nas mãos dele tudo se torna perfeito. E né? assim finalizamos nosso encontro de hoje. Sim. Com esse desejo de sermos melhores a cada dia, de buscar o autoconhecimento. E fica para você essa mensagem aí, de que tua vida é um sopro de Deus. Deus sonhou com você. Deus sonhou. E não posso deixar da minha frase de hoje, né? O São José Maria Escrivá veio falar comigo hoje. Ele colocou assim, menino bom. Aí eu falo, dormindo. Ele diz assim, diz a Jesus muitas vezes ao dia. Essa figura, né, de Jesus e a samaritana. E o São José Maria Escrivá veio falar com a gente, veio falar comigo, né? Para que eu possa falar com Jesus várias vezes ao dia. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha frase, vamos ver se dá tempo aí, né? Dá. O amor mora nos cotidianos, no amor simples que me desperta para o dia, no encontro desinteressado de vidas a que se dá o nome de amizade, no pensar correto que amplia a alma e o agir no mundo. É uma frase do Gabriel Chalita que faz com que a gente repense muitas coisas, né? O amor mora no cotidiano. Se estamos, né, no nosso dia a dia, que o amor possa realmente perpassar durante tudo aquilo que a gente for viver. Tudo aquilo que a gente for vivendo. A Luciana Quintanilha, nosso muito obrigado. Né? Já chegou no finalzinho, mas depois dá uma olhada aí. Não se esqueçam de entrarem no canal do YouTube, CCSMA Oficial. Por exemplo, aqueles que não têm acesso ao Face, ao Instagram, né? Pode estar compartilhando. Você que conhece alguém que não tem o Face ou Instagram, vamos estar colocando lá no nosso canal. Compartilha, com certeza
essa pessoa vai estar aí também tendo acesso a esse momento de encontro. Bom dia, fica com Deus e até logo mais às 19 horas no Terço de São Miguel. E quinta-feira, 9 horas da manhã, encontro terapêutico. não vou adiantar qual é o tema. Surpresa! Tchau, tchau!